Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, no Mundo Exponencial, hoje para conversar com vocês sobre carreiras slash. Antes da gente começar a discutir o que é isso, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo e marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você estiver ouvindo isso no podcast e não fez assinatura, para você procurar na sua plataforma de preferência, para você ser notificado quando saem novos episódios. Se você gostar do que você viu aqui, por favor, deixe seu like aqui embaixo, porque o feedback é interessante para a gente. Então, Alexandre, carreiras slash é um termo novo para um conceito nem tão novo. Aliás, o termo nem é tão novo, né? O termo, pelo que eu pesquisei, está em uso desde pelo menos 2012, ou seja, seriam 7 anos, né? Mas mais comentado mais recentemente. Eu vi um comentário, foi a primeira vez que eu vi o termo, foi numa palestra, numa apresentação da Flávia Gamonar, e me interessei pelo conceito, né? E você também viu alguma coisa a respeito recentemente? Exatamente, eu também ouvi pela primeira vez o conceito num vídeo diferente. Você acho que teve na palestra, mas eu vi num vídeo da própria Flávia Gamonar no LinkedIn. E me chamou a atenção a definição do conceito, e aí eu também fui atrás de pesquisar o que vem a ser a geração slash, né? Ou seja, primeiro eu acho que a geração não é uma coisa legal de falar, mas a carreira slash, né? Porque eu acredito que não tem literalmente nada a ver com geração, apesar de que talvez as gerações mais novas já sejam mais naturalmente slash do que as gerações um pouco anteriores, mas não tem nada a ver com geração. Ou seja, o que é a carreira slash? Isso, essa definição é importante. Ou seja, são as pessoas que desempenham, têm mais de uma profissão, digamos assim, ao mesmo tempo. De certa forma, isso estava ligado com a dificuldade de escolher a profissão, mas eu acho que nos últimos tempos não está só ligado com essa dificuldade, está muito mais ligado com o prazer que as pessoas têm, ou a vontade que elas têm de desempenhar mais de uma função. Isso não está diretamente ligado à necessidade de complementar a renda ou ter mais de uma renda, e sim pela, de fato, aptidão que as pessoas têm de quererem ter mais de uma atividade. O que é interessante é que, apesar da gente não conhecer o termo, descobrimos que somos slash. Você, por exemplo, é slash há bastante tempo, sem saber que o era. É interessante isso, né? Ou seja, um termo ou seja, só complementando a definição, é slash por quê? Justamente porque é barra, né? Ou seja, você faz o quê? Eu sou, sei lá, analista de sistemas, barra, blogger, barra, sei DJ. lá. Oi? DJ. DJ, exatamente. Antigamente isso estava muito mais ligado com as carreiras artísticas, né? O cara era músico e escritor e tal, mas hoje em dia é genérico com N profissões diferentes. Enfim, então você, por exemplo, é um slash porque, além das suas N, digamos, posições que você passou dentro da área de tecnologia, você também é escritor há bastante tempo. Então, no mínimo, você é um slash de 2 profissões, aquelas ligadas à TI, que para mim já não é uma só, porque foram várias atividades diferentes, ainda que dentro do mesmo contexto, e escritor. E é engraçado isso, né? Porque se você for pensar assim, eu tenho uma carreira slash desde 95, 94, porque naquela época eu tinha uma vida como gerente de tecnologia numa empresa de consultoria, como instrutor em cursos técnicos e como escritor. Tudo ao mesmo tempo, e nunca passou pela minha cabeça que isso poderia ter algum dia um nome específico, né, para esse tipo de coisa. E como você falou, assim, eu escrevia porque eu gostava de escrever, porque eu queria compartilhar, vamos dizer assim, conhecimento a respeito de assuntos que eu tinha um bom domínio, e que
Na época, principalmente quando eu comecei a escrever, que foi concorrente ali com o início da expansão da internet, não havia a abundância de informação que há hoje. Então, havia uma demanda por conhecimento que não era suprida. Perdão. E a forma de suprir era essa, né? O que se nota também é que com o avanço aí das tecnologias e das possibilidades de conexão e de formas de trabalho, as pessoas estão se transformando em slash mais absolutamente de uma forma mais natural mesmo. Ou seja, eu acho que a questão do crescimento do empreendedorismo, da vontade das pessoas de tentarem atividades que elas gostem de fazer e que não são necessariamente a sua profissão, digamos, principal, digamos assim, aquela que ela utiliza a maior parte do seu tempo, está se transformando cada vez mais numa realidade, né? Ou seja, você vê, sei lá, engenheiros que criam um blog sobre determinado assunto que nasce como um hobby e depois aquilo acaba virando de fato uma profissão, e ele não deixa de ser engenheiro para se dedicar única e exclusivamente ao seu blog, ou seja, as suas atividades de escrita. Mesma coisa com pessoas que fazem vídeo, né? Ou seja, hoje nós, por exemplo, naturalmente já somos slash, estamos aqui fazendo vídeo com bastante frequência e isso, ou seja, já se tornou uma coisa natural, além de todas as outras atividades que a gente faz profissionalmente também, né? Então, ou seja, a tecnologia está ajudando bastante essa situação, e eu acho que não só a tecnologia, ou seja, a tecnologia e a difusão do empreendedorismo, porque muitas vezes as pessoas podem utilizar a sua capacidade produtiva e empreendedora para algo que não tem absolutamente nada de similar com aquilo que fazem. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu, por exemplo, não gosto ou não gosto e não tenho aptidão para, sei lá, cozinhar, mas eu poderia ou seja, ter um negócio relacionado com comida, poderia ser, sei lá, doce ou coisa desse tipo, e ao mesmo tempo que eu tenho outras atividades dentro do mundo da tecnologia. Isso é muito comum, né? Ou seja, cada vez mais comum. Hoje você tem um monte de gente da área de tecnologia que enveredou pelo caminho da cerveja artesanal. Isso, muito bem lembrado, exatamente. Inclusive, a gente debateu um pouco sobre isso com o Blois, o Alberto Blois, no vídeo da Rio Info, onde dentro da Rio Info tem um espaço de cerveja artesanal, e ele descobriu exatamente isso, ou seja, muitas pessoas de tecnologia que enveredaram pelo caminho da cervejaria artesanal. É muito interessante, né? E você tem áreas como essa de escrever artigos, escrever livros, que geralmente, vamos dizer assim, principalmente quando você escreve sobre um tema que é, vamos dizer, técnico, você geralmente escreve sobre assuntos, coisas que você conhece bem. Então, embora tenha alguma conexão, talvez, com a sua atividade profissional, não é a mesma coisa, é uma atividade inteiramente diferente, que pode eventualmente estar usando de um conhecimento compartilhado, mas não necessariamente, porque a própria pessoa que é o profissional de tecnologia, que enveredou para a área de cerveja artesanal, pode amanhã estar escrevendo um livro sobre cerveja artesanal, sobre tecnologia. Cada uma dessas coisas é uma fonte de conhecimento que pode ser usado numa terceira atividade, que é a de escrever. E é importante se separar também um pouco das definições, né? Porque tem tanta definição surgindo, parece, o número de definições e de possibilidades também cresce exponencialmente, a sensação que você tem. Ou seja, carreira slash não é necessariamente nômade digital, né? Nômade digital é uma outra coisa, né? É completamente diferente. Você pode ter nômades digitais que também têm carreiras slash, mas você pode ter, e é muito comum,
que você tenha nômades digitais que não têm literalmente carreiras slash, ou seja, eles seguem uma só atividade. E como que você nota que isso está cada vez mais comum? Entra no LinkedIn. Entra no LinkedIn e consulta o perfil das pessoas que você conhece e você vai ver lá abaixo do nome as atividades e você vai ver que a maioria das pessoas está se transformando naturalmente em slash. E eu, particularmente, acredito que esse movimento ele é um movimento que está muito alinhado com as necessidades de adaptação e sobrevivência, digamos assim, para o futuro, né? Ou seja, não só com o desaparecimento das profissões por causa da tecnologia acelerando esse fenômeno, mas mesmo como uma forma de permitir que você vá se adaptando a essa variabilidade, né? Ou seja, você começa a descobrir aptidões que você já tem e que você está a fim de experimentar, então você pode experimentar novas profissões de uma forma muito mais fácil, aquilo que está alinhado com algo que te dá prazer, que você gosta de fazer, você continua fazendo, seguindo, e algumas outras você talvez vai ter que se adaptar, porque o caminho vai levando você para aquela atividade e você acaba se encontrando de alguma forma, apesar de não ter sido uma escolha natural, foi uma coincidência que foi te levando para aquele tipo de atividade. Para mim, por exemplo, isso que eu estou fazendo agora é uma coisa que eu jamais imaginei fazer, vídeos. Então, a coincidência digamos, as oportunidades me trouxeram para cá, não foi uma coisa natural para mim. Além de um amigo muito chato, que ficou batendo ali na porta e vamos embora, vamos gravar. Exatamente. Mas você tem um ponto também, quando você falou das oportunidades que levam, por exemplo, eu, quando comecei a trabalhar, nunca tinha passado pela minha cabeça a ideia de fazer palestras, por exemplo, de forma profissional. Porém, num dos meus primeiros trabalhos na vida, devido ao fato de eu conhecer bem um determinado tema e devido ao fato de eu ter uma facilidade para falar, vamos dizer assim, para as pessoas, o dono da empresa onde eu trabalhava foi lá e me inscreveu para fazer uma palestra num evento, numa Condex, que na época era a mega feira de tecnologia no Brasil. E lá estava eu fazendo minha palestra na época sobre a construção de uma aplicação cliente-servidor, e já uns meses depois ele me inscreveu novamente, dessa vez na Fenasoft, que era, vamos dizer, a segunda maior evento de tecnologia que a gente tinha no Brasil, para fazer uma palestra mais genérica sobre construção de aplicações cliente-servidor, e subitamente eu me vi com um auditório de 400 pessoas lotado, com gente lá de fora, me pediram para fazer a palestra de novo no dia seguinte, e eu descobri que eu gostava daquilo, eu gostava de falar para as pessoas, de interagir com as pessoas, de contar um pouco da minha experiência e de responder perguntas também, conhecer um pouco aquilo pelo qual as pessoas estavam passando, e descobri que fazer palestras era uma coisa interessante também. Sem nunca ter parado para planejar, eu acho que eu vou começar a fazer palestras. Eu acho que os caminhos são esses mesmo, ou seja, ou a pessoa tem dúvida daquilo que quer realmente fazer e aí começa a fazer mais de uma atividade para ver qual delas gosta, ou o histórico profissional vai levando a essas oportunidades, né? E muitas vezes também acontece que, apesar de você estar dedicando grande parte do seu tempo a uma atividade só, você tem as outras aptidões. Então, essa questão do slash, eu também não vejo ela com essa rigidez total, né? De você slash ou você não é slash. Você pode estar slash e não estar slash, né? Porque há momentos onde talvez você sinta essa vontade com maior, digamos assim, força, e aí você desempenha, e em outros momentos você está completamente feliz com uma atividade só. Eu acho que o momento hoje, onde as possibilidades são muitas, está muito mais ligado com aquilo que satisfaz o indivíduo, né? O indivíduo está feliz fazendo uma atividade só,
beleza, segue teu caminho. Agora, você está com vontade de experimentar outras, ao mesmo tempo que você está fazendo uma e isso não atrapalha, e você se sente bem dedicando esse seu tempo a essa atividade, eu acho que, cara, que é um excelente caminho, né? Vai e faz, porque pode ser que você encontre felicidade, né? Ou seja, não está como a gente no início da conversa falou, não está ligado com dinheiro necessariamente, está ligado com aquilo que te preenche. E isso, independente de se traz dinheiro, pode trazer, mas não necessariamente você está fazendo por isso. exatamente, não é, de novo, a gente vai acabar naquelas conversas que a gente já falou antes, está muito meio ligado com um propósito, né? Se você encontra mais de um propósito, bom, legal, tem pessoas que não conseguem encontrar nenhum, você consegue encontrar mais de um, feliz de você que consegue ter mais de um e fazer com que as coisas funcionem bem para você. Mas eu acho que é isso. Eu acho que só complementando essa última coisa que você colocou, você pode ter momentos de maior e menor intensidade na sua vida nessa atividade secundária ou terciária, vamos dizer assim, que você tenha. Eu, por exemplo, passei por anos em que eu escrevi 5 livros no mesmo ano, por anos onde eu não escrevi livro nenhum, muitos, inclusive, e anos em que eu escrevi 5 artigos e anos em que eu escrevi 100 artigos. Então, depende muito de como você está se sentindo em relação àquela atividade, no meu caso, em relação àquilo que eu achava que eu tinha para compartilhar naquele momento. Então, só complementando aí, que realmente, como você falou, você não é ou não é, você pode estar, não estar e vamos até dizer que estar em variados graus de dedicação a essa atividade. Exatamente, tem várias oportunidades e aí depende de cada um, é literalmente uma escolha livre. Agora, que está se tornando cada vez mais comum, e eu acho que depois das pessoas assistirem esse vídeo, elas vão, muitas delas, descobrir que elas são slash, que é uma coisa que elas nem imaginavam que eram. E não tem problema nenhum, ou seja, é absolutamente normal. Bom, acho que a gente abordou o conceito para quem não conhecia ainda, como nós não conhecíamos até recentemente, e eu acho que fica aí uma questão de reflexão sobre como muitas vezes surgem novos termos, mas que definem coisas que já estão acontecendo há bastante tempo. Exatamente. Nós dois podemos agradecer a Flávia, porque foi através dela que a gente conheceu um termo que a gente não conhecia e que, de fato, está mais próximo de nós do que imaginávamos. Mas é isso. Valeu, então. Falou, então, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.